Hã? Ah, agora vai. Um LED, tal, catodo, anodo, né? O terminal maior positivo, terminal menor negativo. Resistor aí, 56 ohms. O que a gente vai fazer? Colocar numa bateria de 4.2, né? Mas a gente tem que soldar. Pegar essa porcaria desse TK USB-DS. Esse vídeo aí ele é um review, né? Pra gente ter certeza que, nossa, que ferro de solda esplêndido a gente vai adquirir com o tempo. Encantador o anúncio de R$ 56 no Mercado Livre. Será que essa porcaria compensa? Quanto tempo fica ligado? Vamos descobrir. O que vem nesse Master Kit Alter Plus desse super portátil ferro de solda? Vem 3 ponteiras, né? O tip delas, né? De 1.2 milímetros até a maior para raspagem e tudo mais ali, né? São 3 pontas pro ferro de solda, que é o plug play, né? Você vai plugar ali, vai acionar. E um grande abraço. Vem um suporte para descanso do ferro, como se ele ficasse ligado 8 horas, né? Que desse ponto de suprir sua assistência aí, seu local de trabalho. Vem com uma resina, né? Um fluxo, que eu achei assim bom, razoável. E vem com carretelzinho ali com uns 2, 3 metros de estanho que não surtiu efeito, o estanho não derretia na ponta desse ferro. Então você tem que ter se você pensa em comprar, compra também um cartuchinho aí de estanho, que se você pegar o estanho que vem nele, você vai passar uma raiva que você vai ver só um negócio. Que delícia que vai ser. Dentre essas denotações aí, para você usar ele, você aperta por 3 segundos o botão de ligar, ele te dá a temperatura. Eu ajustei para a mínima. Esse número que apareceu é para a gente ter uma noção de quanto tempo ele vai durar ligado, né? Porque você vai ver que beleza que é. Começa aí na altura do vídeo de 1 minuto e 58 segundos e 8 milésimos. E vamos ver até quanto tempo ele vai ficar ligado. O aquecimento dele é rápido, né? É uma das vantagens. Essa resina, o aquecimento rápido é uma das vantagens dele. Se prepara para o cabedal de desvantagem que está vindo aí. Ajusto ali em 300 graus Celsius, né? Para ver o comportamento dele. 340, perdão. Acho que é 340, é. E aí, ó, você pode ver que o estanho do cartucho, ele derrete na hora, cara. Perfeitamente. E o ferro tá funcionando, ó. Deixa ele funcionando. O que a gente vai fazer? Vamos armar, né? Isso aí que eu fiz não deve ser feito, né? Deve ser evitar isso para você não deteriorar a ponta do ferro de solda aí, nessa ponta tip. Vamos fazer uma solda. Você percebe que faz uma solda boa, tal. Não tá avançado o vídeo, tá em velocidade normal, né? A solda não ficou fria, a solda ficou boa. Ponto positivo aí. Agora a gente vai preparar um outro conjunto de LED, né? Para ligar numa bateria de 4.2 volts. E vamos ver se vai durar ligado, né? Vamos ver. Ah lá. LO. A LO é a bateria fraca. Ele desliga automaticamente. Passou aí 3 minutos 35 segundos e 8 milésimos. Então esse ferro de solda ele ficou ligado em aproximadamente 1 minuto e 37 segundos. Pode ver que ele não pega mais. Um excelente ferro. Para quem trabalha assim, sei lá, não sei para que você vai usar isso, mas deve ser para um ajuste muito rápido ali. A coisa que você precisa, não, preciso soldar isso aqui urgente para ir embora. Meu carro quebrou, preciso soldar o conector de bateria. Você tá na água. Você tá morto, você não vai embora. O que eu fiz? Falei, bom, esse ferro de sol não aguenta a bateria. Vamos ver se eu consigo, né? Deixar ele com um cabo direto no carregador, né? Vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar para terminar essa soldagem, para a gente ver o que acontece com ele internamente. Vale lembrar que eu comprei esse ferro aí na quinta, chegou na sexta, e olha que beleza, quando eu fui fazer esse teste, eu falei, não, vou fazer esse testão aí. Luz vermelha é um indicativo que ele está carregando, certo? E eu coloco num carregador aí que eu vou passar as especificações para você, porque não é qualquer carregador que você vai colocar que isso aí vai funcionar, tá?
Mas mais pra frente do vídeo tem uma análise mais técnica, mais rebuscada, a gente vai abrir ele e percebe que ele esquenta de forma rápida. Bom, claro, ele esquenta de forma rápida porque a bateria dele acaba mais rápido ainda. Tem esses pontos de vantagem e desvantagem. Uma coisa interessante de se observar é que quando ele atinge a temperatura, né, que a gente programa ali naquele displayzinho, eu não estou usando a temperatura máxima, ele vai até 420, fica uma luz piscando. Aquele é o PTC, ele é como se fosse um sensor para sempre manter aquela temperatura, né, para não dar problema ali na tua solda, a solda ficar fria, problemas eventuais aí de soldagem. Então, a gente vai saber, ainda nesse vídeo eu vou mensurar com vocês aí a corrente, né, de cada estágio, porque a gente vai determinar a resistência interna também dessa bateria. Porque a bateria interna dele é uma bateria lá daquela marca, né? Da China. Aí você vai procurar um datasheet para você saber na internet se tem ou se não tem alguma especificação técnica, algum dado de resistência interna, alguma coisa desse tipo. Quanto C, né, de descarga essa bateria suporta, porque 1 minuto e 37 não é o que promete no anúncio, né, do Mercado Livre. Ele fala que uma temperatura mínima aí vai ser de ordem de 30 minutos aí na temperatura mínima e na temperatura máxima por 15 minutos, o que não é verdade, né? Bom, fiz a soldagem aí desses 3 conjuntos de LED. Agora a gente vai partir para a parte mais emocionante, né? Lembrando que foi o final, consegui soldar um, os outros 2 tive que soldar no carregador, né? Agora vem a parte emocionante, a parte prazerosa. Vamos desmontar esse negócio inteiro para ver como é que ele é por dentro. Vamos ver o que controla, o que rege esse cara aí. Hã? Depois de sacar 4, 5 parafusos aí da carcaça. Olha aí a beleza. A bateriazinha, né? HD INR 14500. 14500 é 14 de diâmetro por 14 milímetros de diâmetro por 5 centímetros aí, vamos por 50 milímetros de comprimento, 3,7 watts hora, 1 ampere hora. Olha que beleza, vamos ver a voltagem dela, né? Quando indicou aí que estava totalmente descarregada, né? Vamos ver, vai 3.2, será? Dá uma olhada, né? Fazendo a medição aí, a gente descobre que tá com 3.995 ali, né? E agora? Teoricamente já está numa zona aí que você pode completamente aí utilizar o equipamento, mas o equipamento não liga, né? E muito pelo contrário, ele desliga em 1 minuto e 37. O que vamos fazer? Continuar o procedimento de desmontagem para a gente ver os componentes. Olha lá, aquele CI lá embaixo, vamos ver o nome dele? Ah, chinês! Não tem a catalogação desse circuito integrado aí, que seria essencial para você montar um outro Master Plus turbinado aí. Mas o chinês ele apaga, né? Que é... eu vou falar para você, é um negócio incrível. A partir desse princípio, vamos testar uma nova configuração para esse ferro de solda. Esse ferro de solda ele deixa de ser portátil a partir de agora. A gente vai colocar o USB nele, certo? Vai trabalhar com ele via USB. Não vai ter outro jeito.
faço a remontagem sem colocar a bateria, porque eu quero ver se ele funciona sem bateria, porque se ele funcionar sem bateria, para mim é mais prático usar um carregador, infelizmente. Não testei ainda a possibilidade de colocar num power bank, mas mais para frente vamos colocar num power bank de potência superior, né, a 2 ampere-hora, com certeza, pra gente ver o comportamento dele, quanto tempo ele vai durar, né? Eu acredito que se extrapolar os tempos aí, pode ser que a gente deteriore, né, esse equipamento, a gente arrebenta esse equipamento aí. Ele dá esse indicativo HE porque não tem uma ponteira fixada dentro dele, então ele não reconhece, ele não deve fechar um contato ali, um curto-circuito para fazer o acionamento, né? Perceba que a única diferença que teve é que ele está sem bateria, ele está bem mais leve e as duas luzes, né, do indicativo ali de carga, elas ficam acesas, tanto a verde quanto a vermelha. Quando ele está carregando, fica com a vermelha acionada. Quando ele está com a carga completa, ele vai para cor verde, né? E aí, ó, funciona normalmente, só que ele deixa de ser portátil. Que bela ferramenta. Era bem mais prático, bem mais em conta você comprar aí um outro ferro de solda, né? Que não seja portátil. Se for para ficar conectado na tomada, compra aí um de 60, 70 watts. Embora que o tempo de aquecimento desse ferro de solda é surpreendente, é muito bom. Eu utilizei uma fonte de 5 volts por 2 amperes. Se você utilizar uma fonte menor, você vai ter problema, aquelas de 1 ampere, 1.6 ampere. Você vai entender nesse momento por que você não vai conseguir ligar esse ferro, né? Você vai jogar ele fora na raiva. O que acontece? Eu coloco o multímetro em série para ver quantos amperes consome a cada estágio de temperatura que eu vou mudar. Então eu conecto ele lá, ele já dá mensagem de off, acusa alguma coisa no multímetro. Aperto 3 segundos o botão Power, né, de inicialização. Dou uma olhada, uma verificação no LED. Tá os dois acesos, né, tanto o verde quanto o vermelho. Multímetro em série. Vou ligar 3 segundos no botão aí de Power, né? E vou reduzir e deixo a temperatura no mais baixo, em 260 graus. A gente tem uma flutuação aí na amperagem de consumo de 1.09 ampere. E tem, por volta de 1,55 graus Celsius, uma estabilização aí em 0,94 ampere. Então, provavelmente, se você pegar uma fonte de 1 ampere, 5 volts, 1 ampere, provavelmente você consiga ligar só até essa parte, né? Opte por 2 ampere, 3 ampere, quanto mais ampere aí você tiver, melhor. Só que tem que tomar cuidado também para não arrebentar com o circuito interno do ferro. Aumento aí a temperatura agora para 300 graus Celsius. A gente percebe que existe uma flutuação aí de corrente de 1,31 ampere a 1,30 ampere. Novamente, dou um clique, vai para 340. Aí você tem uma flutuação de 1,48 ampere a 1,46 amperes aí mais ou menos. Mais um clique vai para 380. Aí eu tenho uma faixa de amperagem, né, de consumo de 1,63 ampere a 1,61 amperes. E mais um clique aí para 420. A gente tem o consumo máximo de 1,69 ampere por ou até, né, uma flutuação aí de consumo de 1,66 amperes. Multiplicando tensão por corrente, você vai descobrir, né? 5 volts vezes 1,69, eu tenho uma potência, quando ele está em 420 graus Celsius, de 8,45 watts, enquanto a mínima é de 4,7 watts. Sabendo disso, vamos reconectar a bateria e ver quanto que o carregador está entregando para carregar ela. Uma tensão de 4,10, né? Quando atingir esse 4,10, ela teoricamente vai parar. E vamos testar, né, quando estiver carregada, que nesse caso aí passou um tempo, já está carregado. Coloquei um cronômetro aí para a gente ver quanto tempo realmente fica aceso. Coloquei a ponteira de prova, tirei a bateria, 4,12 ela está carregada, né? Com esse valor, né, dela carregada e posteriormente o valor dela descarregada e o tempo,
a gente vai determinar se essa bateria tem a quantidade de C, né, de descarga específica para esse equipamento, tendo em vista que a gente fez um teste com ele direto no carregador e ele consumiu na tensão máxima aí, na temperatura máxima de 420 graus Celsius, um montante, né, de aproximadamente aí 1,69 amperes de consumo. Dei start no cronômetro, começou a fazer o aquecimento da ponteira de prova e basicamente por cálculos da lei de Ohm a gente vai determinar a descarga real da bateria, né? Como a gente não tem um datasheet, a gente vai comprovar isso na prática aí, com base ali naquela famosa fórmula de resistência, né? A gente vai calcular primeiro a resistência interna, admitindo o valor de 1,69 ampere, que o equipamento exige, né, para ter um bom funcionamento, e quanto que é o C, né, de descarga real, só usando aí os cálculos da lei de Ohm, por intermédio dessa queda de tensão que ela vai ter. Nesse momento aí, em 1 minuto e 44 segundos aproximadamente, acontece aí o LO, né, que indica que acabou a bateria, né? Vamos ver como é que esse circuito está interpretando, porque teoricamente, né, o aparelho está enxergando 3 volts, né, para acontecer um corte de tensão aí que a bateria está fraca, né? É o voltage seg, para quem tem curiosidade aí, que quando o aparelho atinge o limite químico, né, e acaba a bateria dele. Mas na realidade, quando a gente mensura com o multímetro a tensão, a gente percebe que a bateria está com 3,92 volts ainda. Só que o aparelho está enxergando como 3. Então você tem uma variação na tensão de 0,92 volts. Aplicando essa tensão, né, essa variação de tensão de 0,92 volts na lei de Ohm, tendo que, considerando que o equipamento em 1,69 amperes de consumo está no seu funcionamento ideal, a gente coloca aqui o RI equivale a 0,92 V dividido, né, por 1,69 amperes, totalizando aí 544 miliohms. Então, o que a gente vai entender, o valor real da célula, da resistência da célula, resistência interna dessa célula de íon de lítio, é de 544 miliohms, né? Tendo em vista que para baterias genéricas de íon de lítio, o voltage sag, né, ou a descarga eficiente segura que uma bateria pode ter é de 0,3 volts e que a resistência interna que a gente mediu, acabou de fazer o cálculo, é de 544 miliohms, a gente consegue determinar reformulando a fórmula da lei de Ohm para a corrente máxima equivalente à diferença da tensão sobre o valor de resistência que a gente acabou de calcular. Qual vai ser o valor da voltagem nesse sentido? O próprio valor de voltage sag de 0,3 para um grau aí de segurança e eficiência da própria bateria. Como ela é genérica, né, foi feita na China, e por não saber esse datasheet, a gente está estipulando aí qual seria essa taxa C, para determinar se tem algum problema de carga e descarga. E a gente está vendo através de cálculos, através de experiências, né, através desse empirismo, que realmente está tendo um problema aí na bateria. Então, eu acredito estar no problema da taxa C, né?
do C-Rage, que eles chamam também. Para fazer esse cálculo aí, muito simples, basta você dividir o valor da tensão, né, da voltage SAR, que é o 0,3, dividido pelo valor da resistência, 544 milliohms. A gente vai ter um valor de 551 mA, né? Sabendo que a capacidade nominal lá, que é descrita na bateria, ela é de 1000 mA ou 1 ampere-hora, né? Que é a capacidade. Se a gente dividir 0,551, né? 551 mA por 1000 mA, vamos por assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma taxa de descarga real, né? Uma taxa C real de 0,55C. O que significa? Que ela foi feita para alimentar circuito de 550 mA. E o equipamento está exigindo uma corrente de 1,69 A no máximo. O que vai representar? Uma taxa C de uma bateria de 1,69C. Então, o que está acontecendo é que a bateria está extraindo, assim, basicamente, o circuito está extraindo basicamente o triplo da capacidade de descarga química da bateria. Por isso que ela só dura aí 1 minuto 40, 1 minuto 44 segundos. Aí faz o aparelho desligar por subtensão, mesmo que a bateria ela estiver cheia. O que acontece aí vai ter que ou usar diretamente no cabo, a solução melhor é ou usar diretamente no cabo, fazendo virar um ferro de solda convencional aí, só que funcionando com 5 volts, que é uma estratégia interessante, mas pode ser que mais para frente dê problema no circuito. Então é um produto bem mal dimensionado.